Comunidade ACCA, nem no dia de Natal nós deixamos e abandonamos vocês. Então, a todos que estão aí, hoje é dia de festa, meio-dia, já passou, né, a ceia, desejo a todos boas festas, o ano está acabando, que ano que vem venha com mais força, alegria, amor, afetividade, e é sobre isso que a gente está falando, né, nesse segundo episódio com a doutora Mônica, sobre a importância do afeto, da relação do afeto com a ciência, sobre a importância da descentralização dessa informação, né, dessa relação de enxergar o cuidado como uma forma de amor ativo, de resistência, como é importante a visão do profissional, né, do médico, ver o paciente ou a paciente ou a pessoa que está ali como parte integrante da sociedade, com desejos, vontade, enfim. E esse segundo bloco, que é de ação, a Mônica vai falar um pouco para a gente explicar, porque a gente, acho que a maioria de todas as famílias hoje, como a população está envelhecendo, tem um caso disso, né? E nós terminamos, onde o primeiro bloco, que a Mônica vai falar da trajetória dela de vida, de ser a militante AMEI, hoje o partido político dela chama SUS, né? Ela levanta essa bandeira, a gente estava falando do peso que a mulher carrega nessa questão do cuidado hoje, né? Que cabe dentro do sistema patriarcal, onde a divisão social do trabalho coloca a mulher como cuidado, né? É difícil, a gente apresenta o programa, é difícil ter uma mulher aonde você está, na gestão, né, da questão da medicina e de todos os lugares. Quando a gente vai ver os números, a mulher está na base do cuidado, mas ela não está na gestão do cuidado. E é sobrecarregado essas questões em cima da mulher. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? A gente vê, por exemplo, minha mãe ficou no final da vida com milhões de cuidadoras, tinha umas 4, todas mulheres, elas precisam ser preparadas. Quem cuida de quem cuida? Como cuidar de quem cuida? Exatamente. Então, historicamente, como você disse, né, a mulher foi colocada no lugar do cuidado, né? Quer dizer, a mulher é a cuidadora, né? E isso, ela vem no sentido também de naturalizar uma situação, né? E com isso também desvalorizar um pouco, né? o trabalho da mulher, certo? Então, assim, e faz com que a mulher ela sofra uma sobrecarga física e emocional, né? Porque além dela dar conta de todos os afazeres dela, se ela tiver uma profissão, se ela tiver um trabalho, se ela tiver alguma outra atividade, ela é a responsável pelo cuidado da família, dos idosos, dos doentes, dos mais debilitados, enfim, né? Então, a mulher assume geralmente esse papel e o Estado não dá nenhum suporte, né, para esse tipo de função, de atividade na sociedade, né? Então, eu acho que cabe. Outra coisa, a mulher também, profissionalmente, né, muitas vezes ela escolhe profissões, né, que estão voltadas aí também para o cuidado, né? E mesmo numa situação, por exemplo, na área de saúde, onde a maioria dos profissionais são mulheres, né, muitas vezes eles também não estão nas funções de poder, né, de gestão, né, de responsabilidade maior, né, no governo, nas secretarias, nos ministérios, né? Então, eu acho que cabe aí toda uma discussão sobre isso aí, um empoderamento da mulher para decidir se ela quer esse papel de cuidadora. Eu acho que quem tem que decidir quando cuidar e como cuidar é a mulher. Ela tem que ter essa autonomia, ela tem que buscar os outros membros da família e cobrar deles também essa participação, assim como se cobra hoje no cuidado com os filhos, com as crianças, dos pais, né? Isso não é uma responsabilidade da mulher, né? E o Estado tem que amparar, né, essas cuidadoras, tanto do ponto de vista formal como informal, né? Tem que remunerar esse trabalho,
né? Tem que dar apoio social a esse trabalho, tem que capacitar essas cuidadoras, tem que permitir que essas cuidadoras também se cuidem, porque a mulher, ela não pode desaparecer, né, por cuidar, quer dizer, ela deixar de considerar os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, né, para poder cuidar do outro. Ela é um ser humano. É um apagamento, né? É um apagamento. Você né? vai falando, então, assim, ela vai se entregando aquele cuidado, invisibilizado, desvalorizado e explorado. Né? E explorado. Né? Então, acho que assim, cabe à mulher, em primeiro lugar, seja como cuidadora ou seja como profissional, se posicionar, né? E cobrar tanto da sociedade, dos familiares, né? Quanto dos profissionais, quanto dos gestores, né? Uma participação mais efetiva, né? Que permita a valorização desse trabalho, enquanto um trabalho. A gente estava conversando aqui hoje, na gravação do programa, sobre o amor romântico, né? Como é que ele é uma armadilha e tal, como é que vai naturalizando isso. Tem algumas mulheres que acham que isso é papel delas, pronto, e acabou. E é uma carga, um fardo, uma coisa que não é natural, que foi construído socialmente, historicamente, economicamente. Então, não carrega culpa, não. Tem tantas mulheres que se culpam também, ainda tem a culpa, né? Vai atrás de rede, tem que lutar. É tudo muito difícil, mas as coisas estão andando. E, Mônica, quais os princípios básicos dos cuidados paliativos e por que eles são tão mal compreendidos aqui no Brasil? O que é cuidado paliativo? Pois né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma incompreensão muito grande, né, da sociedade, até dos profissionais, das próprias escolas em relação a esse conceito, né? Quando se pensa em cuidado paliativo, se pensa normalmente na questão do abandono terapêutico, né? Que não há mais nada a ser feito. Então, é aquela coisa meio assim dramática, né? De que lavam as mãos os profissionais e todo mundo não tem mais o que fazer. Na verdade, o conceito, né? Esse conceito é um conceito da Organização Mundial de Saúde, que coloca que o cuidado paliativo é uma abordagem de garantir a qualidade de vida para os doentes, né, que apresentam doenças ameaçadoras de vida, né, no sentido de diminuir o sofrimento, de diminuir a dor, né, de apoiar o paciente e sua família no enfrentamento desses sintomas, né, e dessa condição, tá? Tanto do ponto de vista psicológico, social, espiritual, né, enfim, de forma integral, né? E que o cuidado paliativo ele pode se iniciar muito precocemente, ele não precisa ser no momento final de vida, né? É um apoio que vai se dar para um paciente que sofre uma doença grave, que inclusive pode se recuperar, né? Por exemplo, a gente falou no outro episódio sobre a AIDS, eu posso fazer cuidados paliativos em AIDS, né? No momento que o paciente está enfrentando uma patologia grave, que ele precisa sair daquele contexto. Então, eu preciso apoiar essa família, eu preciso apoiar esse paciente, sempre num contexto de participação da família, do doente, respeitando os seus limites, respeitando até onde ele quer chegar. Né? Eu adoro esse programa que a gente vai aprendendo, porque por mais que eu estude, tem contato. Ainda falei, Hernani tem... Oi, Hernani. Um beijo, Hernani, que é do Rio, tem um trabalho incrível sobre cuidado paliativo, escreveu um artigo, está no livro que eu organizei. Enfim, o Fadel também faz outro trabalho maravilhoso sobre a saúde do trabalhador, mas na minha cabeça fica como se fosse no final da vida, né? Que foi o que eu passei com a minha mãe, e que eles falaram, se queria ser mais evasivo, prolongar a dor, e aí ela ia ficar, ou se ela queria... E nós optamos pela questão do paliativo para não invadir absolutamente mais nada. E para a gente, assim, para mim, né, não sei acho que meus irmãos e para todos nós podemos despedir dela, nós podemos ficar ao lado dela, nós podemos pegar na mão dela, nós podemos sentir. Foi tão importante aqueles dias, né? Mas também tinha um médico que vinha aqui,
que acompanhava, havia vocês, uma, uma enfermeira, tinha outros médicos, que aí você vai falando como é importante fazer um processo também de precaução, de até que ponto eu quero prolongar Até alguma onde, coisa que é uma dor. O objetivo do cuidado paliativo não é abreviar a vida, né? E nem adiar a morte. É encarar a morte como um processo que faz parte da vida, um processo natural que faz parte da vida. E eu acho que muito dessas dificuldades que a gente encontra no Brasil, elas vêm de preconceito, né? De falta de entendimento dessa abordagem dos cuidados paliativos. As faculdades, a grande maioria, elas têm um tabu em relação a abordar a questão da morte, né? Elas têm dificuldade de abordar isso com seus alunos, até por uma questão cultural, religiosa, enfim, né? Quando que nas escolas de saúde a gente aborda essa questão da morte? Não, a gente sempre coloca os profissionais como os heróis que vão curar, né? E que vão curar a qualquer custo, quando a questão não é essa, nós não podemos curar a qualquer custo. Né? Não é isso. Não é esse o objetivo. Não é, né? Isso então, inverte assim, tudo. O papel do médico achar que ele é o dono da razão. O dono da verdade. Enfim, né? Enfim. Que é o básico ali, isso. Né? E aí as políticas públicas, elas ainda não conseguem fazer valer, né, esses princípios, né, não conseguem tornar isso práticas na área de saúde que realmente sejam disseminadas. Tem um hospital ou outro que tem uma unidade de cuidados paliativos, são poucos profissionais capacitados e formados para isso, as disparidades regionais são muito grandes. Da família, aquele programa que os médicos iam em casa, que vem da China, como que chama? Que é do Pés Descalços. Programa da família. Programa de saúde da família. Nós ainda temos até hoje. E ele que vai nas casas das pessoas. Então, os cuidados paliativos, eles podem ser feitos em qualquer nível, né? Inclusive na atenção primária, que é esse exemplo que você está dando. Amamentação, vacina, limpeza. Na atenção primária, né? Também pode dar esse tipo de apoio, né? Que você se referiu aí. Né, que é das patologias mais que não tem uma perspectiva de cura, né? Então a gente tem os agentes comunitários de saúde que vão nas casas, fazem as visitas. Aí a gente tem o nível intermediário, que são unidades de média complexidade, né? E temos também as unidades de cuidados paliativos a nível do hospital. Essas home care, elas têm a ver com o serviço de... É o cuidado de casa, atendimento domiciliar humanizado, existe? Existe. E existe isso no SUS também? E qual é a importância e os benefícios para o paciente crônico, né? E idoso? A gente tem, assim, a gente estava falando dos cuidados paliativos, que pode estar inserido, né? Tanto nessas várias... complexidades aí de atenção, e a gente tem atenção domiciliar, né, que é isso que você está falando. Então, a atenção domiciliar também ela é feita a nível primário, com o programa de saúde da família, é feito a nível intermediário com... No SUS, por exemplo, tem um programa que chama Melhor em Casa, que é o de atenção domiciliar, inclusive é um serviço que eu tenho disponível lá na unidade que eu trabalho, né? Nós temos 3 equipes de saúde de atenção domiciliar, elas vão nas casas, visitam as pessoas, aí tem equipe médica, de enfermagem, tá? Vão lá, orienta a família o que tem que fazer, o que né, dá esse apoio. Isso evita que os pacientes tenham que se deslocar muitas vezes. É um deslocamento difícil, né? Completamente. Você sabe disso. Muitas vezes o paciente está acamado, ele está com mobilidade reduzida, não tem carro, não tem condição, as famílias são empobrecidas. Então, em vez do paciente ir para o serviço vai até a família. Né? Então a gente tem várias unidades de atenção domiciliar em Goiânia e no resto do país todos vinculados ao SUS, e tem o que a gente costuma chamar de home care, que é um processo um pouco mais geralmente vinculado aos planos de saúde, né? Que é
Aí também, às vezes, tem maior complexidade também, aí depende do home care, né? Pode ter... Mas o Estado tem, não tem? O Estado tem, é isso que eu estou te Estado tem falando, né? O serviço. Estado tem o serviço de atenção domiciliar, que é ou por meio da atenção primária, tá? Ou por meio do Melhor em Casa, né? Que é as unidades de atenção domiciliar. E o home care, que também o Aí Estado pode ter, tá? Mas ele contrata e às vezes tem as empresas privadas que também tem. Ó, só para a gente vai... Eu gosto da Mônica porque ela é uma professora, ela vai explicando. Ou seja, o cuidado paliativo, então, ele vai perpassar toda a lógica. Ou seja, toda a é rede. outro olhar do profissional de saúde Exatamente, sobre a Márcia. saúde. Exatamente, Márcia. E aí uma Perfeito. outra, então, vai ser... Então, é mais o atendimento humanizado mesmo. Isso, Ninguém é o dono do mundo, tem diferenças sociais e tal e tal. A atenção domiciliar é como você oferta o cuidado, quer dizer... Ela é meio. Como o hospital é meio, Isso. como a atenção primária é meio, e o cuidado é a forma que vai se dar. Que se encara essa relação. É o processo. Tá vendo? É uma pergunta. Quais atitudes simples pode melhorar o bem-estar de quem precisa de cuidados contínuos? No que você convive, no que você vê, só uma coisa da morte, voltando lá atrás, eu penso que a pandemia, sabe, Mônica, nos obrigou a falar da morte. Eu penso que a gente pode aproveitar ainda, eu fiz várias lives sobre essa questão da morte, porque a iminência da morte ficou ali, e eu lembro que eu fui dar aula, a gente deu aula, eu trabalhava na época na universidade particular, 15 dias a gente estava dando uma aula online e para mim foi ótimo, porque eu me senti, mas quantas pessoas não perderam pessoas da família, quantas alunas minhas não morreu o pai, morreram a mãe, sabe? Então, eu adoro essa complexidade, sabe? Essa dialética também do mundo, porque eu acho que a pandemia nos deixa... marcas igual a HIV, mas ela pega muito maior, que ela não podia falar se é de gay, se é disso. Todo mundo estava ali na iminência da morte e ali a gente teve que conversar sobre a morte. Sobre a morte. E teve que acompanhar aquilo. Eu acho que... Eu não sei como é que... Só antes da gente voltar do bem-estar, como é que você viu isso? Que você acompanhou isso? Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade, né, Márcia? A falar com certeza, sobre a morte, medo, né? Tem medo, né? Tem preconceito. Parece que assim, a gente falar sobre a morte é a gente desejar a morte, né? E não é isso, né? E a morte é um processo natural, né? E as pessoas precisam, e os profissionais de saúde precisam encarar isso. E muitas vezes eu tenho dificuldade de chegar, né, para o paciente ou chegar para a família do paciente, e eu já vivenciei isso na minha família, muitas vezes, né, olha, isso vai acontecer, vocês estão percebendo que isso vai acontecer e tem coisas que precisam ser feitas, né, às vezes a pessoa precisa falar alguma coisa, né, você perdeu sua mãe, eu perdi a minha, você não precisa naqueles momentos, às vezes, falar, né, com a pessoa sobre, sei lá, providências, né, falar sobre coisas boas que vocês viveram juntos, né, trazer memórias, né, gratidão. Então, assim, são coisas que se você perder esses momentos, você não vai ter mais oportunidade de fazer, né. E, sobretudo, respeitar o ser humano, né? Vive o que tem. Que viveu a vida toda tomando decisões. Por exemplo, eu fico pensando em mim, que sempre fui uma pessoa que tomei as minhas decisões e fui para onde eu quis e fiz da forma que eu pensava que devia ser. E se na hora da morte outros tomarem essas decisões por mim, eu gostaria de participar. Eu também fico pensando. Então, assim, eu acho que eu não tenho, eu fico pensando. Mas eu acho que os profissionais de saúde, eles têm que. Então, eu vejo isso com muita limitação, né? É um tabu. Eu fiz medicina, eu fiz residência, eu lidei com doenças fatais na época, que a AIDS, na época que eu trabalhei, era fatal, e nunca tive uma aula sobre a morte.
né? Para discutir como abordar com a família. Ou seja, enquanto a gente não quebrar o que vai nos sustentando a subjetividade, isso, a gente não muda. E tratar, né, com naturalidade. Com naturalidade. É porque a gente desnaturaliza o que é natural, e naturaliza o que é desnatural. Exatamente. É uma ordem inversa. Mônica, nós estamos indo pro final do programa. E aí eu vou juntar três perguntas em uma, para jogar a bola para você. Primeiro, a gente falou da questão do bem-estar, como pode melhorar esse bem-estar de quem precisa desses cuidados contínuos. Quais políticas e programas são urgentes? Você falou em alguns aqui, do envelhecimento com dignidade e inclusão. E no final, você já tocou tudo isso, né? Como é que você entende o conceito de autonomia na sua vida, no cuidado cotidiano com o outro, etc. A primeira questão o bem-estar. Bom, o bem-estar, eu acho que assim, o cuidado, eu acho que o toque. Você falou o tempo inteiro. É a presença. É o afeto. Né? O afeto. Eu acho que não é só o cuidado tecnicista, né? Estar ali presente. Eu acho que vocês fizeram isso com a sua mãe também. Você fazia o almoço, você fazia um almoço, levar, ver que precisa, sabe? Precisa sair. Trazer a vida para a maior normalidade possível, né? Propor atividades, né? Levar para um parque. Levar para um parque, ver a luz do sol, ver... Eu acho que assim, o toque é muito importante, né? Desde que ele seja uma coisa permitida e carinhosa. Eu acho que é um cuidado mesmo, né? Olha a pessoa não como morrente, mas como vivente. E não como uma peça, e não como um portador de doença, que eu preciso cuidar da doença. Não, eu preciso cuidar da pessoa. Também, né? Tem tudo isso. E aí, políticas públicas. Eu acho que as políticas públicas, por exemplo... Uma que você falou, eu só vou falar aqui, eu vou encampar ela, que a mulher cuidadora precisa receber um salário, um auxílio. Um auxílio. Eu achei isso fundamental. Para ela poder se cuidar, para ela poder também colaborar com a família. Para não apagar e morrer. Eu acho que essa política de cuidados paliativos ela precisa ser muito mais disseminada do que ela é. Eu acho que com o envelhecimento da população, a gente tem várias políticas públicas que são necessárias, né? Por exemplo, tem uma política, na verdade, um programa da Organização Mundial de Saúde, que é as cidades amigas dos idosos. Essas cidades, elas têm que se planejar para ser cidades mais acessíveis para os idosos. O tempo do sinaleiro. Calçadas acessíveis, transportes acessíveis, prédios acessíveis, atendimentos específicos, né? Precisa ter centros de convivência para os idosos, para poder liberar as famílias desse cuidado, que é um cuidado diuturno, né? Que funcionaria, por exemplo, como tipo uma creche, um local que os idosos desenvolvessem atividades, fossem cuidados, né? Então, assim, tem inúmeras políticas públicas na área de saúde, de educação, de cultura, porque nós vamos ter, em 2050, nós vamos ter 1/4 da nossa população idosa, né? E nós não podemos deixar isso também só nas costas das famílias. As famílias trabalham, elas são cada vez menores, né? Como que vão cuidar dos seus idosos? Nem essas mulheres que nós temos disponíveis hoje, talvez em 2050 a gente vai ter. Né? Isso. E a última coisa que você tinha colocado... A questão, como você entende o conceito de autonomia feminina na área da saúde, no cuidado contínuo, na sua vida. Né? Eu acho que a autonomia feminina é fundamental, né? Como eu acho que a autonomia é fundamental para qualquer ser humano, né? E na saúde, eu acho que assim, depende muito também dos diálogos interdisciplinares, né, entre as diversas profissões da área de saúde, né, desse empoderamento dos profissionais de saúde, no sentido de não ser só, né, o profissional de saúde estar lá direto na assistência, mas também de participar das decisões, né, a nível das unidades de saúde. Né? Então, eu vejo que a autonomia da mulher como cuidadora, né, nesse sentido de que ela tem que cuidar de si mesma, ela tem que se ver como um ser humano
com necessidades e que pode, né, atender essas necessidades. Não precisa ser só uma pessoa que vá se dedicar totalmente ao outro. Ela precisa olhar para si mesma, senão ela vai se apagar e não vai conseguir também conquistar o seu espaço. Mônica, muito obrigada. Aprendi tanta coisa aqui. Obrigada do bom. Coração. E penso que isso que é um assunto tão complexo para a gente falar em tão pouco tempo. Né? E é tanta coisa. A gente quero te trazer de novo, porque na hora que você tiver tempo e tal, eu acho que isso é tão... isso é extremamente fundamental. A descentralização desse conhecimento para a sociedade. Porque está todo mundo vivendo isso. A gente aqui fala muito na perspectiva da psicanálise, mas essa integração e esse olhar, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. As portas estão abertas. Obrigada. Gente, e para finalizar, hoje, dia 25 de dezembro, é o aniversário da Beth Fernandes. Nós já falamos dela no outro programa. Beth foi uma militante da causa LGBTQIA+, foi uma pessoa importante, uma mulher que estudou, uma psicóloga, teve para estar aqui durante 2 meses, a gente tentou trazê-la e ela faleceu, né? Ela estava com problemas e faleceu, mas deixou um legado e um aprendizado de luta, de vida, de amor. Foi uma pessoa que criou coletivos, enfim. Nossa homenagem a Beth Fernandes. Nós vamos finalizar o programa sem a nossa musiquinha. Obrigada, Beth, pela sua existência.